Oi, bom dia para você. O Agro Record News está no ar. O clima atrasou a colheita da soja em Mato Grosso. Agora a preocupação é com o plantio da segunda safra e com o ataque de pragas. Dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária mostram que menos de 5% da área de 12 milhões de hectares de soja foi colhida no estado de Mato Grosso. Os produtores estão em uma verdadeira batalha contra o tempo para que os atrasos da cultura não causem tantos impactos no plantio da segunda safra, que no estado é feita tanto com o milho quanto com o algodão. O principal motivo que levou ao atraso na colheita de soja em Mato Grosso foi a alta incidência de chuvas que atingiram todo o estado durante o mês de janeiro. Agora, os produtores correm contra o tempo para conseguir realizar o plantio do milho da segunda safra dentro da janela ideal. Segundo o IMEA, a semeadura está atrasada em pouco mais de 10 pontos percentuais em relação ao ciclo anterior, chegando a cerca de 1,15% da área. Apesar disso, a região médio-norte do estado lidera os trabalhos. Por lá, tem muito produtor otimista, já que nessa região do estado, os problemas climáticos foram menores. Esse tempo veio abrindo um pouco melhor, dando sol aí, né? Então o pessoal está conseguindo tirar essa safra, né? Então a questão de estrada ainda é um problema, né? Mas está conseguindo tirar pelo menos a safra, né? Então acredito ainda que vai ter uma semana ainda tranquila. Nesta propriedade, as expectativas são de que os trabalhos se encerrem nas próximas 2 semanas e que toda a área de mais de 1.600 hectares já esteja plantada até lá. Nessa fase, a maior preocupação dos produtores está relacionada às pragas que afetam as plantas logo nos estágios iniciais do seu desenvolvimento. O cuidado agora no plantio agora é questão de profundidade de semente, tem toda essa questão, né? Quando ele estiver saindo aqui, né? A gente está cuidando para não ter ataque de percevejo nessa época agora, né? Que é o crítico da saída da emergência do milho aqui, né? E fazer a sequência aí de aplicação de pós-emergente aí depois no milho aí para fazer a limpeza da área, né? Então tem todas essas preocupações. Quanto ao mercado, os agricultores esperam que o preço do produto reaja nos próximos meses para cobrir os altos custos de produção. A expectativa é de que haja uma produção de pouco mais de 46,8 milhões de toneladas de milho em todo o Mato Grosso e mais de 6,8 milhões de hectares sejam semeados com a cultura. E Goiás deve ter uma safra recorde de soja neste ano. O estado deve produzir até 20 milhões de toneladas. Durante 6 dias, as equipes da Federação da Agricultura de Goiás percorreram quase 5 mil quilômetros em 5 regiões do estado, visitando fazendas em mais de 40 municípios. Nessa expedição, os técnicos verificaram que a produtividade de soja 2024-2025 será bem melhor do que a que foi vista na safra anterior, de 2023-2024. A expectativa é de uma colheita de mais de 20 milhões de toneladas, um resultado positivo da combinação de chuva e tecnologia. É uma somatória de fatores extremamente positivos. Primeiro, o produtor rural goiano e o produtor rural brasileiro, ele incorpora as novas tecnologias. E isso, é claro, que proporciona um aumento de produtividade ano a ano. Agora, em Goiás, esse ano, graças a Deus, nós temos um clima extremamente favorável, né? Desde o início de outubro, meados de outubro, até agora, meados de janeiro, final de janeiro, praticamente não faltou chuva. E com isso, é claro, nós esperamos aí uma safra, conforme os dados preliminares da expedição, né, de 66 a 70 sacas de soja por hectare, algo inimaginável até poucos anos atrás. A gente tem um crescimento de área de 2,5%, chegamos próximos de 5 milhões de hectares, o que deve gerar uma produção perto ou maior do que 20 milhões de toneladas. Notícia boa por um lado e desafios por outro. O nosso custo Brasil em termos de logística é enorme. Para se ter uma ideia, hoje nós gastamos 80, 90 dólares para escoar uma tonelada de soja para o porto, ao passo que os argentinos gastam aí
20 e poucos os americanos 20 e poucos dólares, os argentinos menos que isso, 16 dólares. Então esse é um problema sério. Nós temos o gargalo primeiro com a questão das chuvas, estragou muitas estradas e as prefeituras estão com o maquinário deteriorado e essa mudança de gestão. Nós vamos ter um gargalo na recepcionar esses grãos nos armazéns devido à colheita muito conjunta dos produtores rurais e com o excesso de umidade que vai dar esse gargalo. E a falta de caminhões para carregar, de fato, fazer essa logística do transporte da produção. Goiás é hoje o quarto maior produtor de grãos do Brasil e também ocupa a quarta posição na produção de soja. A maior parte da safra é exportada principalmente para a China. O que fica no Brasil é usado na fabricação de ração animal e óleo. A soja é o principal produto agrícola do agronegócio goiano e a renda é distribuída por toda a cadeia. Criações de aves, suínos, bovinos, Goiás se destaca nessas criações, tem como base a alimentação em soja. Além da exportação e tanto o uso interno quanto o uso de exportação, ele gera renda para o nosso estado, ele gera renda para a cadeia produtiva. O café solúvel brasileiro bateu recorde de exportação e de consumo em 2024. Os Estados Unidos lideram o ranking de principais parceiros comerciais. 4 milhões e 93 mil sacas de café solúvel brasileiro foram enviadas ao exterior no ano passado. Esse número é 13% superior aos 3 milhões e 622 mil registrados em 2023. Os dados são da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, a ABICS, e consolidam o Brasil como o maior produtor e exportador de café solúvel do mundo. Em receita, as exportações renderam 950 milhões e 56 mil dólares, um acréscimo de 35,3% no mesmo intervalo do ano anterior, um recorde em faturamento. Cerca de 100 países importam o produto brasileiro. O principal destino é os Estados Unidos, que importou em 2024 mais de 777 mil sacas. Tradicionais produtores de café solúvel como Indonésia, México, Vietnã e Colômbia também figuram na lista de importadores do produto nacional. No ano passado, o consumo brasileiro de café solúvel também alcançou seu maior nível na história. O mercado interno absorveu 1,069 milhão de sacas do produto, apresentando um crescimento de 0,6% na comparação com 2023, ano do recorde anterior. E você já deve ter percebido que o nosso tradicional parceiro do dia a dia, o pingado, está mais caro. Veja agora os motivos. Água no fogão, pó no coador. Já dá para saber o que vai sair dessa chaleira, né? Você não sente, mas eu te conto. O cheiro do cafezinho da Dona Carminha é maravilhoso. E para tomar café, você prefere como? Puro ou com leite? Café com leite. Eu amo tomar café com leite. E só que é o seguinte, tá muito caro o preço do café. Eu tô pensando em mudar para uma marca mais barata. É, Dona Carminha, não é só impressão não. O café tá bem caro. Trocar a marca foi uma opção da família para pelo menos não deixar de servir o famoso pingado. Afinal, aqui todo mundo toma café toda hora. Café com leite umas 3 vezes ao dia e assim, após o almoço ou jantar, um cafezinho. E quanto custa tudo isso? É meu esposo que faz a compra. E o café, a última vez que ele comprou, 3 pacotes, R$ 85,44. Se tá caro tomar o café com leite em casa, imagine na padaria. Esse aqui, por exemplo, está custando quase R$ 9,00. O café sofreu um aumento de 43,41% no ano passado e o leite 19,73%. Tá um gostinho amargo para o brasileiro. Subiu muito, né? A gente vai perdendo poder aquisitivo de tanto que aumenta, mais do que aquilo que aumenta o nosso salário, o nosso sustento do dia a dia. Então é um produto, sim, que tem que estar sempre em alta. E os motivos para esses preços estarem nas alturas são vários, segundo os economistas. Nós sofremos uma conjunção de fatores que contribuíram para que o preço do café e do leite
se elevasse. No caso específico do café, teve o fator de quebra de safra, uma redução da safra brasileira, junto com isso teve o fator cambial. No caso específico do leite, as alterações climáticas influenciaram muito a qualidade dos pastos e o custo de produção. Então o café com leite, ou o pingado, ou a média, acabou tendo um aumento expressivo nesse último ano. Enquanto isso, haja bom humor e açúcar para tirar este amargo da boca do brasileiro. Tá amargo faz tempo, né? Quase que 100% amargo já, não dá nem aquele gostinho gostoso. E depois de conferir que o preço do pingado foi para as alturas na cidade, a gente foi até a roça para conferir o motivo do aumento do preço do café. Os estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo são os 3 maiores produtores, mas também encontramos bastante café em Goiás. E para entender melhor esse cenário é que viemos neste cafezal em Silvânia. A variedade cultivada aqui é a arábica, uma das mais consumidas do Brasil. O Edson trabalha com café e ele explica o que está acontecendo com o mercado. Em 2024, safra 23-24, nós tivemos aí uma quebra ultrapassando 30%, né, na colheita. Isso vem afetando os preços, né? E grande demanda de exportação mesmo, né? Problemas climáticos, tivemos aí períodos de 70 dias sem água, né, nas lavouras. Compramos aí este ano aí café já na casa de 2.000 a saca de 60 quilos. Hoje nós já está tendo dificuldade de fazer aquisição dessa mercadoria. Já estão pedindo aí cerca de 2.500 por saca, com estimativa de chegar a 3.000, 3.500 a saca. A instabilidade no clima no ano passado, com o fenômeno Laninha, influenciou a florada e, consequentemente, o desenvolvimento dos grãos, que estão mais pequenos e em quantidade mais reduzida. A árvore precisa tomar água. Ela precisa se alimentar para poder produzir um bom fruto, né? E o fruto esse ano, 2024, houve uma redução no seu tamanho, houve perda de qualidade. Essa lavoura aqui era para estar produzindo mais, mas os pés não estão completamente carregados. Isso significa quebra, redução da safra de café nesse ano. E algumas curiosidades chamam a atenção. O Brasil é o maior produtor e exportador desse grão, sendo responsável por 35% da produção global do café. Mesmo sendo líder de produção no mundo, os cafeicultores andam preocupados. Especialistas estimam que a produção de café no Brasil em 2024 foi cerca de 15% menor em relação ao ano anterior. Essa redução impactou diretamente na oferta interna e nos estoques para exportação, aumentando a pressão sobre os preços. E a previsão de recuperação das lavouras ficou apenas para 2026. Por isso, os consumidores devem encontrar preços elevados por um período prolongado. Nós vamos enfrentar realmente grandes preços daqui para frente, né? Agora, a grande incógnita é a safra 2025-2026, né? Que não está boa. Foi um ano 2024 com grandes problemas climáticos, então pode realmente vir faltar café no início de 2026. Além disso, a cotação do dólar também contribuiu para a alta de preços. O café é uma commodity, portanto, está sujeito às oscilações de preços do mercado externo e do mercado interno. Então, esses dois aspectos, a valorização do dólar e os problemas climáticos, fizeram com que o preço do café, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, ele ficasse num patamar superior à média dos últimos anos. A situação anda complicada também para os representantes comerciais. É que ao chegar para negociar com os comerciantes, supermercadistas, logo de cara, eles são questionados em relação ao preço. Você chega para o comerciante hoje, às vezes o preço está 48, logo já está 50, 55, 60. Hoje a gente está trabalhando com o preço de 60 o quilo, inicial, né? Aí tem a precificação deles, que já passa de 70 o quilo.
Então, assim, é bastante complicado. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café, por ano o mercado interno em 2024 consumiu 22 milhões de sacas, o equivalente a quase 38% da safra total de 2024. E a previsão é chegar em 2030 com um aumento de 39% no consumo dessa bebida, querida dos brasileiros. Mas com o preço nas alturas, o seu Wilson vai ter que reduzir a quantidade de xícaras por dia. Infelizmente, aí a gente diminui, né? Às vezes diminui a quantidade do café, mas ficar sem jamais. E o café arábica teve a maior média de preço da história. O indicador CPEA aponta que o grão posto na capital paulista avançou janeiro no maior patamar da série histórica, iniciada em setembro de 1997. Até o último dia 27, o valor médio estava em R$ 2.301 a saca de 60 quilos, aumento de 6,8% em relação à média de dezembro de 2024. Segundo pesquisadores, os preços elevados seguem refletindo a oferta restrita, tanto de arábica como de robusta no Brasil e no mundo, além do alto percentual de café já comercializado por produtores nacionais. O presidente Lula falou sobre o agronegócio, sobre o aumento da alta dos alimentos, disse que vai conversar com empresários e ressaltou o papel do Brasil como celeiro do mundo. O que nós precisamos trabalhar com muito carinho é o seguinte, é aumentar a produção de tudo aquilo que a gente produz, fazer com que a chamada, pequena e média agricultura, que são responsáveis pela produção de quase 100% dos alimentos, possam produzir mais. Para isso, a gente tem que fazer mais financiamento, a gente tem que fazer mais financiamento para a modernização da produção dessa gente. Nós queremos discutir, a questão, quando eu cheguei na presidência, o preço do óleo de soja tinha caído para 4 e agora subiu para 9 ou para 10. Ou seja, qual é a explicação do óleo de soja ter subido? Eu não tenho outra coisa a não ser chamar os produtores de soja para saber. Por que o preço da carne que caiu 30%? É importante lembrar que em 2023 a picanha caiu 30%. É importante lembrar. Ela voltou a subir por quê? É apenas a exportação? É a questão da matriz, porque todo ano que você mata muita vaca, porque você cresce as exportações, no ano seguinte, 1 ano e meio depois, você não tem bezerro para matar, então aumenta o preço da carne. Então eu quero saber, se eu souber, a gente pode tomar alguma medida junto, com os empresários para a gente fazer com que o mercado volte à normalidade. Não falta alimento no Brasil. Acontece que também nós temos que ter em conta que o Brasil virou celeiro do mundo. Aquilo que a gente falava há 20 anos atrás, que parecia um sonho, demagogia, virou verdade. O Brasil virou o celeiro do mundo. Prova é que nós abrimos 300 mercados novos em 2 anos de governo. Então, nós estamos conscientes de que esse é o papel do Brasil. Agora, nós vamos querer continuar exportando e vamos querer continuar trabalhando para que o alimento possa ser produzido. Eu, por exemplo, quero saber se a soja, para o biodiesel está criando problema. Eu quero saber se o milho para o etanol está criando problema. Eu só posso saber disso se eu chamar os empresários da área para conversar, para ouvir deles, ao invés de ficar falando coisas sem conhecimento. O presidente falou também sobre a expectativa da safra neste ano no Brasil. A safra está plantada. A safia do milho, a safrona, da soja, do milho, do emprego, está tudo plantado. Agora é cuidar que não venha nenhuma seca e nenhuma fonte de incêndio e que a chuva continue do jeito que está chovendo em Brasília, que nós vamos fazer com que esse país dê um espetáculo de crescimento outra vez. Já está valendo o período do defeso do camarão no Rio de Janeiro e a gente explica tudo. Entre os dias 28 de janeiro e 30 de abril de 2025, a pesca de arrasto com tração motorizada do camarão fica proibida em todo o estado do Rio. É o chamado período de defeso. A proibição temporária é direcionada às espécies rosa, sete barbas, santana ou vermelho, barba russa e VG. O objetivo é permitir a reprodução e desenvolvimento dos crustáceos. Essa fase é uma fase em que os animais estão concentrando seus esforços na produção de ovos e produção de filhotes.
uma eventual sobrepesca, um eventual esforço de coleta muito grande desses animais vai resultar na diminuição de fêmeas, na diminuição de indivíduos se reproduzindo, o que vai causar um decréscimo populacional. Em Macaé, no litoral norte do Rio, 450 pescadores e 50 descascadeiras vão receber o seguro defeso. O benefício, no valor de um salário mínimo, visa contribuir para a manutenção da renda dos profissionais. Além da Frente Federal, aqui em Macaé a gente tem uma contrapartida, que é a Frente de Trabalho, que protege aí o trabalhador e o meio ambiente, onde eles fazem aqui a limpeza da praia do Pontal, da Praia da Barra, do Rio Macaé. Através dessa contrapartida, eles recebem um salário mínimo do município para o período do defeso. Segundo o presidente da colônia de pescadores da cidade, mesmo com o benefício, os trabalhadores sofrem impactos financeiros no período. Além disso, o universo de profissionais é maior do que o número de beneficiados. Muitos pescadores também eles têm alternativa, eles trocam o material que arrasta camarão, colocam o material que não está proibido, para poder complementar a renda. Com a proibição temporária, apenas os camarões criados em cativeiro ou em água doce podem ser capturados e comercializados. A venda também fica restrita. O estoque existente precisa ser declarado. Para garantir que o defeso seja respeitado, a fiscalização vai ser intensificada. Essa fiscalização, ela é dada através do IBAMA e da Polícia Federal, tá? Eles fazem essa fiscalização na parte marítima, através da tecnologia, usam drones. Aqui no cais, eles fazem essa fiscalização de barco a barco para ver se não tem nenhum produto que está protegido pelo defeso. O defeso foi instituído por lei em 2022 para, além de proteger as espécies, manter a cadeia produtiva do setor pesqueiro. Quando o camarão sair do período que está fechado, eles vão ter uma pesca abundante, que são os camarão maior, mais bonito e com certeza o valor vai ser bem melhor. Agora a gente fala dos produtores de hortaliças que estão tendo dificuldades neste período de chuva para manter o cultivo. Wagner explica para a filhinha Isadora como as plantas devem ser cuidadas para crescerem fortes e saudáveis. Mas neste período de chuva fica difícil manter o ciclo natural das hortaliças. Em 3 hectares, ele cultiva mais de 20 variedades: alecrim, cebolinha, brócolis, couve, acelga. Entre os mais sensíveis estão o repolho, o alho poró e a alface americana. O excesso de chuvas, né? Ela vai derretendo, né? Ela não resiste. Aí aqui em Brasília, normalmente, no período chuvoso, é o verão, né? Uhum. Aí a temperatura também se eleva. Aí, umidade com alta temperatura, a proliferação fúngica e bacteriana é mais elevada. Além das doenças, a alta quantidade de chuva acaba deixando as folhas sem os nutrientes necessários para se desenvolver. Mesmo a gente fazendo a fertilização do solo, mas que nem essa chuva que deu ontem torrencial, né? Aí faz lixivia. Todos os nutrientes percolam e vão embora. Aí acaba que a planta não dá nem tempo de absorver, de se alimentar. O produtor, que trabalha com hortaliças há 18 anos, diz que em muitos casos acaba perdendo parte da produção nesta época. Como esse ano está bem atípico, né? Aí em torno de 30, 40, dependendo da intensidade que pegar, assim, vai até 60%, 70%. Por conta das questões climáticas, muita chuva ou muito sol, alguns produtores estão investindo em estufas como esta. A técnica, que permite o cultivo em qualquer época do ano, garante uma maior produtividade, uma alta qualidade dos produtos, olha só, e, consequentemente, um aumento da renda. Estamos numa plantação de pimentões. Aqui o produtor optou por 2 tipos de estufas. A mais fechada, com telas nas laterais que evitam a entrada de insetos, e este outro modelo, o túnel alto, com a cobertura de plástico. Em ambiente protegido, as plantas recebem a dose certa de água e fica mais fácil fazer o controle de pragas. Luiz trabalha nesta chácara há 34 anos. Ele fala que sentiu muita diferença na produção com esse sistema. No tempo da chuva é o tempo mais melhor para você plantar isso aqui, porque
ela ajuda bastante, né? Que é no plástico de baixo assim, que se for no meio do tempo, o pimentão apodrece quase tudo. Então, aqui de baixo ela é bom para produzir. Montar uma estufa não é barato. Um túnel alto, por exemplo, que fica mais em conta, pode sair a R$60 mil, dependendo do tamanho. Mas a qualidade dos produtos é inquestionável. A parede do pimentão, dentro de estufa, ela é bem maior. Ela aguenta muito mais tempo de bancada do que um pimentão de campo. Esse pimentão, mesmo aqui cortado, ele é duro. Tá vendo que ele vai craquelando, mas ele não quebra. O de campo, na época de chuva, ele fica mole. Até na época de sol, mas você não consegue uma casca dessa. Cansado de passar pelos desafios do clima todo ano, Wagner, que é responsável pelo abastecimento de 18 restaurantes no DF, diz que pretende investir no sistema protegido para garantir a produção de hortaliças. Já está nos nossos planos para, talvez nesse ano ainda, a gente instalar um projeto de cultivo protegido. Pelo menos uma parte, né? Pode ser estufa, estou pensando no túnel também, né? Que é mais, o custo menos elevado. E para o próximo ano a gente já está, próximas chuvas, né? A gente já está mais precavido aí. A nova florada da laranja pode dar um alívio aos setores porque os estoques de suco continuam baixos. Apesar da qualidade da laranja estar abaixo da ideal, a quarta florada no cinturão citrícola paulista está dando fôlego para a indústria. Segundo pesquisadores do CPEA, o baixo estoque de suco tem feito com que algumas empresas adquiram o máximo de frutas ainda disponíveis no spot para tentar amenizar o déficit de suco e garantir produto para a transição de safra. A última estimativa do Fundecitrus apontou que o bom desenvolvimento dessa última florada, da safra 2024-25, deve trazer oferta um pouco mais elevada para o cinturão, levando a estimativa a aumentar 7 milhões de caixas de 40 quilos, em comparação ao divulgado em setembro do ano passado. A goiaba é a fruta mais produzida no Distrito Federal. Apesar de cultivada durante o ano todo, a principal safra é de janeiro a março. Ela é rica em fibras, vitaminas A, B, C, contém antioxidantes que previnem o envelhecimento da pele. São muitos os benefícios da goiaba, que pode ser consumida in natura ou em sucos, geleias, tortas, doces e tem até licor. Uma fruta versátil, nativa do Brasil, que se adapta a qualquer região do país. O clima ideal para o cultivo é o quente e seco. Aqui no DF deu super certo. Tão certo que é a fruta mais produzida na região. Temos mais de 220 produtores. Cerca de 80% dessa produção se concentra em Braslândia, exatamente onde é a propriedade do Fernando, que cultiva a fruta há mais de 15 anos. Hoje ele tem 7,5 hectares plantados. A safra tradicional da goiaba é de janeiro a março, mas é possível produzir a fruta o ano todo, alterando a data de poda, adubando e irrigando de forma adequada à lavoura. Para ter uma colheita várias vezes ao ano, o Fernando ajustou algumas técnicas de produção, né, Fernando? Como a poda escalonada. Como é que é feita essa poda? De tempo em tempo a gente divide os talhões, né? Em cada 500 pés mais ou menos, né? Para produzir sempre ter goiaba, né? A principal variedade da chácara do Fernando é a paluma, mais utilizada para a agroindústria, para a fabricação de polpas e doces. A cada safra são colhidas aqui 275 toneladas da fruta. E por que o senhor escolheu essa variedade? É para a gente, no caso, nessa região onde eu estou, é a melhor que tem, né? As outras dá muita doença, né? Bactérias, essas coisas, né? Essa aqui não, ela é bem resistente, né? Andando pela propriedade do Fernando, a gente encontrou, olha só, a fruta no ponto de colheita. Posso colher? Pode. Essa daqui tá um pouco fora da época das
das colegas, né, das irmãs. Olha, essa daqui também está quase no ponto de colheita, para a gente mostrar o tamanho que fica essa variedade paluma, né? Por dentro, a paluma é mais vermelhinha e tem bastante polpa. Desse lado de cá, o senhor tem uns 20 pés, então, de sassaoca, que é uma outra variedade. Isso. Mostra pra gente qual a característica principal dessa variedade. Ela é mais rugosa e ela é mais crocante na hora de você comer ela, né? Então ela é melhor para consumir in natura. Consumir in natura, sim. Em época de colheita intensa, o Fernando chega a contratar 7 trabalhadores rurais por dia. E toda a produção vai para a Ceasa e para os programas de aquisição de alimentos e da alimentação escolar, que abastece as creches no DF. Claudinei é técnico da Emater e acompanha a produção de goiabas na região de Braslândia. Ele diz que de 2 anos para cá, os agricultores estão enfrentando uma praga de difícil controle, chamada nematóide das galhas, que ataca as raízes das goiabeiras. E neste caso, o ideal é fazer a substituição por plantas mais resistentes. Muitos produtores têm que renovar esses pomares de goiaba. E a goiaba não é uma cultura que produz de um ano para o outro. Então, em determinado momento, a gente teve até uma queda de produção de goiaba, porque os pomares ainda estavam novos, por conta dessa renovação. Mas, nesse pacote, a gente sabe que os pomares mais novos estão trazendo mais tecnologia e se tornarão mais produtivos do que os pomares antigos. Com mais variedades também, né? A gente tem a Suprema, temos também a Cortibel, que são variedades que surgiram mais recente, né? A Paluma, a Sassaoca são variedades mais antigas, e isso é bom porque aumenta a produtividade, aumenta a qualidade, aumenta a variedade para o consumidor. Fernando tem feito direitinho o controle das pragas nos mais de 2.500 pés. Enfrentar esses desafios não tem sido fácil, mas o sorriso no rosto mostra que tem valido a pena. Ele tem colocado em prática o significado da palavra cultivar. É você ver a planta crescer, frutificar, né, dar fruto, dar um bom rendimento e a gente poder também, através dela, sustentar a família também, né? Dar uma vida melhor, né, para nossa família, né? Sabia que o Brasil está entre os 10 maiores produtores de pitaia no mundo e a fruta tem conquistado cada vez mais espaço por aqui. A fruta do dragão chama a atenção pelas cores fortes, o exterior exótico e o interior delicado. O paladar agrada quem prova e a rentabilidade no campo conquista cada vez mais produtores. O cultivo da pitaia começou no Brasil na década de 1990 e concentra hoje, no estado de São Paulo, cerca de 40% da produção do país. A pitaia é uma fruta tropical, então ela se adaptou muito bem, né, ao clima brasileiro. Na verdade, nós temos experiências de sucesso de cultivo de pitaia, do Rio Grande do Sul até Roraima. A propriedade do Seu Odino, em Tabatinga, no interior paulista, tem cerca de 10 hectares destinados ao plantio da cana, de pinha e pitaia. Ele começou a plantar a fruta há cerca de 6 anos no sítio da família. Hoje, em pouco mais de um alqueire, tem cerca de 400 pés em plena produção. Eu plantei por gasto nos pés e depois todo mundo queria. E tem mais em expansão. Cerca de 300 novos pés estão sendo cultivados. Essa área foi plantada há apenas um ano e já está cheia de botão e alguns pés, inclusive, produzindo. Já deste outro lado, as plantas têm cerca de 2 anos. E apesar dos pés ainda estarem menores, estarem pequenos, já tem muita planta carregada. Foi expandindo, porque foi rendendo, todo mundo queria e eu fui expandindo, né? E hoje eu já tenho bastante e já colhi bastante esse ano. É um bom negócio. Não dá trabalho, não dá nada. Com o tempo, o Seu Odino foi aprimorando a forma de produzir. O plantio em parreira apresentou dificuldades na hora da colheita. Por isso, as novas áreas estão diferentes. O pneu colocado em cima do suporte serve como uma espécie de guia para os cactos. E a técnica do Seu Odino está certa, viu? Outra prática importante é a questão do tutoramento. A pitaia exige, postes de concreto armado ou de madeira para poder ser conduzida. Por aqui tem pitaia vermelha, branca e um pouco da amarela,
que, segundo o seu Odino, produz frutos pequenos e não é muito rentável. Todas elas são bem saborosas. A produção vai para mercados e varejões da região. Cada planta produz cerca de 45 quilos de pitaia por safra. Essa já é a 4ª colheita dessa safra, um indício de que este ano a produtividade deve ser ainda maior. Em novembro ela começa a dar um pouquinho de flor. E ela, abrindo a flor é 30 dias para madurar. Então é novembro, então você começa a colher em dezembro. Dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Aí a última florada no começo de abril você colhe no começo de maio. Depois ela não dá mais flor, ela só cresce. Na seca inteira ela só cresce. E depois quando chega em novembro ela renova outra vez. O preço, que no começo da safra era de cerca de R$10 o quilo, agora chega a R$ 3,50. Mas para o seu Odino, não há do que reclamar. Vende que dá gosto, viu? Uma especiaria usada em alimentos e também em produtos de beleza é cultivada em Goiás. A orquídea que produz a baunilha exige muitos cuidados, mas a rentabilidade compensa. Cocalzinho de Goiás fica a pouco mais de 130 quilômetros de Goiânia e a 105 de Brasília. E é nesse município que encontramos um francês que mora no Brasil há mais de 30 anos. Ele comprou uma fazenda com o objetivo de transformar em uma propriedade agroecológica. Por aqui, nada de agrotóxico. E em uma das andanças, ele resolveu comprar 2 mudas de uma orquídea diferente da que estamos acostumados no Cerrado, a baunilha. Eu comprei 2 pés de baunilha lá no Jardim Botânico, em Brasília. Eu plantei, eu esqueci. Estava lá, e de repente, um dia eu vi uma fava de baunilha. E aí chegou a pandemia, eu fiquei muito tempo aqui, mais de 6 meses. Aí comecei realmente a me interessar. Isso aconteceu há 8 anos. E de lá para cá, das 2 mudas foram feitas dezenas de outras. O seu Daniel é um pesquisador nato e foi atrás de informações sobre o cultivo de baunilha. E agora, ele mesmo produz a própria especiaria. Minha vontade é de aprender, ensinar para os outros. Então, não tem esse sentimento de produção. Tem um problema com a produção, eu acho que aqui a gente faz com amor. E é diferente de vamos fazer para ganhar dinheiro. A baunilha, ingrediente presente na culinária há vários séculos, é de uma espécie específica de orquídea chamada vanila. Embora a família das orquídeas possua mais de 20 mil espécies, apenas 150 são de variedades de orquídeas da baunilha. Mesmo assim, essa planta se destaca como o único produto comestível dessa vasta família. Originária da América Central, a orquídea de baunilha é cultivada no Brasil desde a década de 1950. Com destaque para as regiões como Bahia, Pará, Espírito Santo e Goiás. Mas é em Madagascar que se concentra a maior plantação e mercado, que movimenta cerca de 3 mil toneladas anuais, abastecendo indústrias de alimentos, cosméticos e fragrâncias ao redor do mundo. Hoje a baunilha já está sendo cultivada no Cerrado. E essa aqui que a gente está aqui na propriedade do seu Daniel é uma baunilha Vanilla planifolia. Ela geralmente é cultivada no México, em Madagascar também, ela é bem cultivada lá na região e ela é cultivada em substrato e a gente precisa de um tutor. Esse tutor pode ser igual uma estaca de madeira, como essa aqui, mas pode ser também um tutor vivo. Aqui a gente cultiva ela em agrofloresta. Quem tem interesse em cultivar precisa ter paciência. A planta começa a produzir depois de 3 a 4 anos. A polinização é feita de forma manual, uma a uma, para que as vagens dos cachos vinguem. E da floração ao ponto de colheita são 9 meses. Para começar a ter flor, tem que ser 2 a 3 anos. Hein? E está produzindo bem, a partir de 4, 5 anos está no momento melhor. Hein? E a gente observa aqui que a planta está na altura, na estaca, na altura da gente. Eu tenho 1,79 de altura, por exemplo. É mais fácil o manejo manter a planta dessa altura?
Isso, eu recomendo assim, porque cada pessoa tem uma altura e quem vai conduzir essa planta, né, quem vai fazer o manejo dela diário é que precisa estar mais confortável. Então o que a gente fala? Vamos medir a altura do olho, independente da pessoa, a gente mede a altura do olho e coloca para ela ficar mais confortável de fazer os tratos culturais, por exemplo, a polinização, a poda e assim por diante. Uma coisa é certa. Seja a baunilha de Madagascar ou do Cerrado, o manejo exige dedicação. A planta é super exigente, mas a rentabilidade e o sabor podem garantir o investimento nessa cultura, ainda mais na região centro-oeste. O mercado mundial da baunilha é comandado pelos preços de Madagascar. Então, tudo o que acontece lá de condições climáticas que interferem na produção em Madagascar vai refletir no preço de mercado. Hoje, esse valor, sem falar de frete, está em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000 o quilo da fava. E a gente continua por Goiás, mas agora para mostrar uma família que tem um bicho de estimação inusitado, um bode, é isso mesmo. O nome dele é Zeca e ele leva uma vida bem diferente dos demais bodes. Em casa, adora ficar em cima do sofá. Qual pet não gosta, né? Mas Zeca vai além. Sobe no banco, no tanque e até no freezer. É aqui que mora o bode Zeca Rodrigues. Tudo bom? Tudo bem, tudo jóia. Você é o Arli, o tutor do Zeca. É, sou o tutor dele. É igual cachorro, tem que deixar cheirar, será? É? Pode passar a mão nele. Ele não vai me dar uma cabeçada não, né, Arli? Não, ele não dá uma cabeçada não. Às vezes dá, mas é coisinha de brincar, igual todo gato, às vezes unha. Como é que surgiu essa ideia de criar um bode dentro de casa como um pet? Uai, de repente. Eu vi na internet, aí eu peguei e quis fazer. Aí peguei ele pequenininho, peguei ele com uns 10 dias de vida, criei numa madeira e ficou xodó de casa. Você que é a mãe do Zeca? Mãe do Zeca. Mãe sofrida. É complicado. É o tempo todo varrendo, limpando. Não é fácil, não. É amor mesmo, por amor. Ó, o Zeca não quis conversa comigo, mas agora eu tô com um negócio aqui, ó. Olha essa mamadeira, rapaz. Que interessa pra ele. Será que agora ele dá moral pra mim? Ó. Interesseiro, hein? Rapaz. Ô Zeca, papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. Eles já estão voltando, Zeca. O passeio é na praça central da cidade. Zeca atrai todos os olhares. Você já tinha visto um bode ser criado assim dentro de casa como animal de estimação? Não, primeira vez, irmão. Mas não sobe em mesa, em cama, não? Justamente, sobe em mesa, em cama, no tanque. Parece que o bode bodou. Cansou das câmeras e luzes da TV. Então a gente vai nessa, Zeca. Até a próxima. Aproveita o dia bonito que tá fazendo em Inhumas. Um curso promovido pelo Secafé vai orientar produtores e vendedores do grão para novas regras de comércio em tempos de ESG. O conteúdo é de graça e online. O produtor rural precisa estar atento, não só às mudanças no campo, mas também no comércio e no mundo. Com as novas legislações aprovadas pela União Europeia no ano passado, é obrigatório para quem exporta para esses países cumprir alguns novos critérios. Entre essas novas leis, então, estão algumas, que já estão sendo bem comentadas, como, por exemplo, o UDR, tem também a diretiva em sustentabilidade corporativa e o regulamento que proíbe a entrada de produtos associados a trabalho forçado, essas duas foram aprovadas no ano passado, e também algumas iniciativas individuais, como, por exemplo, da Alemanha, que também aprovou uma lei de devida diligência em cadeias de fornecimento. O Brasil exporta café para mais de 120 países. A União Europeia, no entanto, é o destino de quase 50% do volume dessas exportações. Por isso, é necessário se adequar às novas regras para o produto brasileiro continuar competitivo.
É muito importante que os atores da cadeia, produtores, profissionais de diferentes segmentos e também estudantes conheçam o que essas novas regras trazem de novidades para o processo de comercialização do café e qual é a sinergia que elas têm com a legislação socioambiental brasileira, ou seja, quais aspectos da nossa legislação ganham mais importância para gerar mais competitividade do acesso do café ao território europeu. Todas essas informações estão disponíveis num curso desenvolvido pelo Secafé em parceria com a Associação Alemã de Café e a Plataforma Global do Café. O curso Novas Regras de Comércio em Tempos de ESG está disponível de graça e online na plataforma EAD do programa Produtor Informado, no site produtorinformado.com.br. São 7 aulas com 80 minutos de duração. Além das novas regras, os módulos abordam também questões de sustentabilidade, legislação, tecnologia e informática. A Serra da Canastra é um reduto dos produtores de queijos em Minas Gerais. E uma das características é manter a tradição por gerações. Você vai conhecer agora a história do Seu Onésio. São Roque de Minas leva consigo a força e a coragem daqueles que por aqui passaram. Pelas estradas de terra batida, os caminhos nos conduzem a uma família rica em valores que fez o lar bem no pé da serra. Na porta da fazenda, é o galo que faz a recepção. As peças de carpintaria mostram que aqui o simples é essencial e a tradição o maior tesouro. É desse pedacinho de chão que nasceu o queijo do Onésio. Ou melhor, as delícias do Seu Onésio. Produzo doce de leite, doce de fruta, né, de manga e uma cachaçinha. Essa fazenda em São Roque de Minas ainda mantém a tradição de um modelo de produção diversificada e faz questão de cuidar de uma herança que foi passada de geração. Esse engenho, por exemplo, já está aqui há mais de 100 anos e essa é só uma das riquezas que marcam essa terra. Ao lado do Seu Onésio, a Helenice. Uma mulher de poucas palavras, mas que carrega a sabedoria e o segredo de uma das artes mais tradicionais do Brasil. Aqui nós produzimos queijo, né? Feito com muito amor, carinho e capricho. E é o queijo do Onésio. No caso é minha esposa que faz, mas ganhou meu nome o queijo. O queijo produzido nas montanhas da Serra da Canastra segue as tradições centenárias, utilizando leite cru de alta qualidade e técnicas artesanais. A maturação transforma o queijo em uma textura firme e um sabor marcante que conquista o paladar de quem aprecia a qualidade dos queijos mineiros. Depois de décadas de muito trabalho, o queijo ganhou reconhecimento em todo o país. Mas nem sempre foi assim. E Seu Onésio faz questão de lembrar do caminho difícil que teve que traçar para se tornar um grande produtor. Foi muito difícil. Em 2009 eu saí para trabalhar por dia para os outros produtores. Tenho a notinha guardada, vendia queijo a R$ 6,50. Aí veio um moço lá de São Paulo, fiquei conhecendo ele, eu estava trabalhando para o Zé Mário de servente. E ele conheceu o meu queijo e começou a pagar o queijo a R$18. De R$6,50 já passou para R$18. Foi onde que, na loja dele, o meu queijo ganhou o nome, queijo do Onésio. Que ele vendia o queijo, punha a plaquinha com o meu nome em cima. Hoje aqui na porta ele é vendido a R$100. Valorizou, hein? O tempo transformou essa relação. Isso, agregou valor. A filha do Seu Onésio tem uma pousada na mesma região. Quem se hospeda por lá ganha um convite mais que especial: conhecer a tradição da queijaria da família. Foi assim que a Débora e o Fernando chegaram até aqui e ficaram encantados com cada detalhe. Nós viemos do Prata, né? Minas Gerais também. E o queijo do Seu Onésio, será que passou no teste? No sabor, a textura, é tudo diferente. Mas tá até levando. Os cabelos brancos revelam o passar dos anos, mas o brilho no olhar de quem faz a diferença no campo ainda é o mesmo de um menino sonhador. Seu Onésio envia os produtos para os 4 cantos do Brasil e com carinho exibe o que tem de mais valioso: a família, que como o queijo é cuidada com muito amor. Tenho muito orgulho, graças a Deus, de ser produtor e de ter a família que eu tenho, as filhas. Tem um casal de neto também, já está junto com a gente aqui na fazenda. Tem só que agradecer a Deus, que é maravilhoso morar aqui.
E além dos queijos maravilhosos como o do seu Onésio, a Serra da Canastra é um belo paraíso. O lugar recebe mais de 120 mil visitantes por ano. São 200 mil hectares esculpidos pela natureza. São mais de 300 cachoeiras. Nós estamos numa reserva, né, que é do Parque Nacional. Essa área aqui já foram desapropriadas essas áreas. Então aqui já foi desmatado, era fazendas. O parque tem 52 anos, né, que foi feita a criação do parque. Então essa vegetação, né, já regenerou. A gente está aqui na Cascadanta, na Serra da Canastra. É a terceira maior cachoeira de Minas. Ela tem 186 metros de queda. Hoje a gente está aqui num dia privilegiado com essa quantidade de água, né? É uma cachoeira impactante, uma cachoeira muito visitada, e o cartão postal daqui ao lado do Paredão da Canastra, que é o que dá o nome para a serra aqui. A água que despenca da Cascadanta segue o caminho pelo Rio São Francisco, passa pela Bahia, Pernambuco e deságua em Sergipe e Alagoas. São 2.890 quilômetros desde a nascente em Minas Gerais até o litoral nordestino. Como atrativo natural, esse é o atrativo mais importante, junto com a nascente histórica de São Francisco. O Parque Nacional da Serra da Canastra recebe em média 120 mil visitas por ano. Quem passa por aqui, recomenda o passeio. Está sendo muito boa, a gente chegou ontem, então hoje é o primeiro dia que a gente está dando, né, o passeio, viemos aqui em Cascadanta e foi incrível, estamos gostando bastante. Maravilhosa, vale a pena, todo mundo tinha que vir. Quem visita a Serra da Canastra deseja desvendar o que há de tão especial neste canto de Minas. Uma das coisas mais marcantes dessa região são as pessoas e as histórias que as acompanham. E como é que é para o senhor morar aqui na Serra da Canastra? Paraíso para mim. Morar aqui? Não, para mim é um paraíso morar aqui, né, ali? Hoje a família produz queijo, administra uma pousada e recebe diariamente dezenas de visitantes. Mas há 2 décadas a fonte de renda era o garimpo, principalmente durante o século XIX e início do século XX, quando a corrida do ouro e dos diamantes no Brasil atingiu o ápice. Durante o período, muitas pessoas se aventuraram pelas serras em busca de minerais preciosos. A família do seu Eduardo foi uma delas, e o filho dele, com orgulho, mostra os diamantes que já garimpou nestas terras. Na época do garimpo, aqui a gente tinha um garimpo familiar, né? São as pessoas tipo assim, meu avô começou com garimpo, aí meus tios e meus pais eram garimpeiros e os filhos se tornavam garimpeiros. Então eu falo que o garimpo aqui na Serra da Canastra era um garimpo assim saudável, que era familiar. E quando o garimpo acabou, melhorou muito porque a gente começou a olhar a Serra da Canastra por outros olhos, porque a gente não via a Serra da Canastra como uma natureza bela que é hoje. Sem o garimpo, a economia da canastra se transformou com a produção do queijo e o crescimento do turismo que explora a beleza das paisagens e os pontos turísticos da região. É hora de conhecer a reserva particular do patrimônio natural do Anael, um empresário pioneiro no ecoturismo. Aqui é uma RPPN, é uma sigla, né, que significa Reserva Particular do Patrimônio Natural. É uma categoria de reserva, ela faz parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. São particulares, porém são unidades de proteção integral. Então elas funcionam como se fosse um parque nacional, só que o proprietário mantém a posse da terra e ele não pode ter atividades de impacto. Então a gente só pode ter turismo. O Anael investiu na reserva e criou várias trilhas para melhorar a experiência dos visitantes. O espaço é um paraíso ambiental, admirado por turistas e especialistas ambientais do mundo todo. No caminho, a Cachoeira do Cerradão vai dando as caras. Essa aqui é a terceira, a segunda e a primeira queda lá em cima da Cachoeira do Cerradão. É uma das cachoeiras mais altas e mais bonitas aqui da Canastra, com certeza. O que o turista procura é ser impactado de forma positiva, né? E às vezes viver uma experiência que ele não tem oportunidade de viver no seu dia a dia. E quando a gente fala da Serra da Canastra, a natureza é um dos principais pilares. É o principal. São 200 mil hectares de área, né? Mais de 300 cachoeiras, muita trilha, uma das maiores biodiversidades do Brasil, que é o Cerrado, fauna e flora. Então, assim,
Se existe um paraíso, um deles é a Serra da Canastra. Com certeza. Eu sempre acho que acaba rápido demais. O Agro Record News de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!